Pessoal, então sejam bem-vindos a mais um talk show, mais um X da Questão, podcast, né, o talk show da DR360 Educação. Hoje, nosso convidado, eu vou fazer aqui um disclaimer rápido, mas não menos importante. Estou trazendo aqui para a gente, né, Dr. José Neto, que é um cara que eu me aproximei há mais ou menos 2 anos atrás, 3? Mais, Dani. Passa rápido, né, velho? Poxa, quase 5 anos. Se for no primeiro curso nosso, acho que vai fazer uns 5 anos. Foi pandemia? Foi 2020. Fim de 2020 eu fiz o primeiro. Então lá com vocês. Foi um pouquinho antes. Então, 5 anos aí, a gente acabou se aproximando muito. É um cara que, além de amigo, é um cara que eu admiro muito, não só como profissional, mas, né, toda a trajetória. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, não só da dinâmica acadêmica, profissional, mas da dinâmica pessoal. Um cara que construiu, um puta de um negócio com a turma dele, com os sócios dele, mas também uma referência como pai para mim, como marido, como empreendedor. Então, acho que hoje nós vamos poder ouvir, né, um cara que passou por vários caminhos e que pode, sem sombra de dúvida, ensinar alguma coisa pra gente, beleza? Valeu mais uma vez. Tamo junto. Obrigado aí pelas palavras, gentis palavras. Ô, Netão, eu quero começar te explicando o seguinte. Eu estava te falando um pouquinho antes da gente começar da dinâmica, né? Da gente, que o X da Questão, o nome é para provocar isso de... Cara, se eu projeto o Zé Neto, né? Eu jogo o Zé Neto 10, 15, 20 anos para trás, ali começando, vou fazer medicina, não vou, eu venho trazendo para cá, com certeza tiveram vários pontos de inflexão. Vou para cá, vou para direita, vou para esquerda, vou para patrocínio, fico em Belo Horizonte. E, cara, isso, vou empreender, não vou empreender. Então, cara, a gente, ali no almoço, a gente estava almoçando um pouquinho antes, a gente ali rapidamente falou de vários X. Cara, eu podia não ter empreendido, empreendi. Podia ter para patrocínio, não fui para patrocínio. E aí eu queria que você me contextualizasse, faz uma breve autoapresentação e, cara, e antes de eu fazer a primeira pergunta aqui, me traz um pouquinho do Zé Neto, 20 anos para cá, e vamos fazer um highlight rápido aqui. Beleza. Um long short story aqui. Bom, Dani, primeiro, obrigado aí pelo convite, é sempre um prazer estar com você, não só aqui na frente das câmeras, mas nos bastidores também. Você é um cara que eu super admiro, a recíproca é super verdadeira. E você começou por o Neto muito antes de ser médico, nefrologista, empreendedor. É um cara que quer ser lembrado como um bom marido, um bom filho, um bom pai, um filho de Deus, um cara cristão que pensa no próximo. Eu venho de uma família relativamente simples, mas consegui, por conta de apoio deles, de meu esforço, entrar na Federal. Ali eu fiz faculdade, uma época que o funil era mais estreito do que o FMG. Acabei me formando e indo fazer minha residência no Hospital Felício Roxo. Ali eu fiz clínica, fiz nefrologia. E por que nefro, Neto? Rapaz, aí já começa um X da questão, né? Pois é. Porque não é uma especialidade hypada, convencional. É engraçado, quando a gente volta, o meu grande objetivo, quando eu entrei na clínica médica, eu não sabia exatamente o que eu queria fazer, mas eu me apaixonei pela clínica médica, por esse olhar integral da pessoa. Queria ficar na clínica médica, mas eu entrei muito cedo na faculdade, eu entrei com 17 anos e eu tive que trancar o exército. Quando eu terminei clínica médica, o exército queria me mandar para a Amazônia. Caramba! E eu não estava muito afim de ir lá para a Amazônia, não, sabe? Eu falei, olha, eu vou fazer então outra residência. Pensei em fazer terapia intensiva, porque eu dava plantão em CTI, mas aí naquele ano mudou para 2 anos. Eu pensei em fazer anestésio naquele ano mudou para 3 anos. Eu falei, não vou de jeito nenhum. E um dos grandes e diletos amigos, hoje irmão, sócio, que eu encontrei nessa jornada, foi o Fernando Lucas. Lá atrás. Quando eu fazia clínica, ele fazia nefro. Então, ali a gente se aproximou, começou uma amizade. E ele me convenceu por A mais B que nefro era uma boa. Por quê? Primeiro, um mercado mais restrito. Sim. Nem todo mundo põe a mão. Na cardiologia, por exemplo, todo mundo mete a mão. Na nefro, não. Demanda um certo receio, as pessoas têm um certo medo e como é uma coisa muito nichada, precisa-se do especialista muitas vezes. É uma especialidade que ela tem uma mão clínica muito forte. Eu já dava plantão em terapia intensiva, ela conversa com a terapia intensiva, né? As pessoas que estão muito graves, eventualmente caminham ali para uma necessidade de diálise. Então, o Fernando foi o primeiro toque dele em minha vida, depois vieram vários que me fizeram escolher e hoje, que eu, retrospectivamente falando, eu fiz a escolha certa. Acabei fazendo nefro.
ali na minha jornada de nefrologia, lógico que eu virei a página, e é engraçado, porque eu estava para ir para São Paulo. Meu objetivo era São Paulo, Estados Unidos, ou ir para fora do país. Eu comecei a namorar com a Paula, que é minha esposa. Você tinha quantos anos, mais ou menos, Neto? Nós falamos de mais ou menos o quê? Cara, Hoje você tá com quantos? Hoje eu tô com 48. Eu terminei nefro, eu tinha 28 para 29 anos. E estava para fazer esse salto antes de fazer a nefro, de ir para São Paulo. Acabou que eu comecei a namorar a Paula, acabei ficando em BH, fiz ali a nefrologia no próprio Felício Roxo. E apareceu uma oportunidade, logo que eu terminei, existiam 2 equipes e o hospital tinha o interesse de unificá-las. E eles queriam um novo coordenador. Aí eu, com 29 anos, me chamaram aqui. Vambora? Você tem interesse de ficar no Hospital Felício? Eu falei, não, demais. Sonhei de ficar aqui. Eu falei, mas a gente não quer só que você fique, não. Que você unifique as equipes e vire o coordenador. Então, com 29 anos, sem qualquer... Super novo, hein? Não, e sem qualquer preparo, né? Porque o médico, a última coisa que ele é formado é para uma posição de gestão, uma posição de liderança. Mal a gente é ensinado a como lidar com a pessoa dentro do consultório. Quiçá mexer com mais pessoas. Aceitei. Foi um perrengue no início, mas ali dentro do hospital eu não era tão exigido. Tá? Então eu tinha uma função muitas vezes que lembra uma rainha da Inglaterra. Tive a felicidade de manter o contato com o Fernando me levou para a sociedade. Então, eu lembro de eu falar com o Fernando, pô, Fernando, estou cheio de coisa para fazer, que eu vou caçar em sociedade? Ele falou, nossa, vem que vai ser bom. Eu falei, muito trabalho, não vou ganhar nada diretamente com isso. A atuação do Fernando era num consultório particular? Qual que era? Ele estava em algum hospital? Fernando, nesse momento, ele estava no Hospital das Clínicas, ele coordenava o transplante e tinha um consultório muito forte, mas basicamente de convênios. Minha atividade era basicamente hospitalocêntrica e um consultório virtualmente particular. Eram motes diferentes, mas nós 2 crescemos em paralelo e viramos grandes referências, não só na cidade, como regionalmente falando. E isso foi catapultado pela entrada na sociedade. Ali em 2012 eu entro, em 2013 eu sou o mais jovem presidente de congresso, virei o presidente do Congresso Mineiro. E dali eu não parei mais minha jornada associativa. E nesse caminho, o Daniel vem fazer parte. Então o Fernando foi presidente, depois eu, depois o Daniel. Ali a gente fica muito amigo. E o Daniel é o grande idealizador do projeto Nefroclínicas. Enquanto eu e Fernando éramos 2 médicos puramente assistencialistas, jaleco branco, na verdade eu usava branco, durante muito tempo usando sapato branco e tal. O Daniel veio e durante anos tentou nos convencer a comprar esse projeto. E então não foi uma coisa rápida? Não. O Daniel ficou pelo menos 1 ano e meio, a ponto de essa conversa ele conta várias vezes. Às vezes a gente estava no... Quase que eu desisti de vocês. Cara, vou te falar, escuta essa. A gente estava no Olegário ali na Prudente. Pizzaria? Exatamente. E o Daniel tinha mania de, no meio do jantar, nós, as esposas, o Daniel sacava o laptop e vinha um business plan, vinha uma planilha. PPT. Não, antes fosse PPT, normalmente aquela coisa cheia de número e tal. Ô parceiro, vem cá, vamos ver. Aí o Fernando virou para mim e falou, Daniel, eu te adoro, você é um amigaço, você virou um irmão. Mas a próxima vez que você fizer isso, eu não saio mais com você. E passou. Só que por mudanças de mercado, o Fernando se viu numa situação onde ele estava incomodado. Ele trabalhava, além desses 2 lugares, dentro de uma multinacional. E a coisa mudou ali dentro, não caiu do jeito que o apetecia. Ele pegou o telefone e ligou para o Daniel estava nos Estados Unidos. Assim, ô Dani, a coisa mudou aqui, o projeto está de pé? O Daniel, está super de pé. Só que eu já tenho outro sócio. Fernando, nossa. Aí o Daniel ainda brincou com ele. Falei assim, mas você tem lugar lá para você dar um plantão? Ele falou, tá, tudo bem. Ele falou, não, só estou brincando. Estou chegando no Brasil, depois da manhã vou te ver. Saiu do aeroporto direto, foi na casa do Fernando, conversaram, daí eles me ligaram. Neto, nós vamos fazer, você está dentro? Eu falei, estou dentro. O Daniel falou assim, eu não sei se o Neto não entendeu. E eu respondo, eu não entendi. Porque eu não tinha a mínima ideia do que onde eu estava entrando. Fui pelos caras. Fui pelos caras. Tá. E eu fiz a conta o seguinte, eu sempre fui um cara muito pé no chão. À medida que os números foram ficando mais claros, eu falei, olha, é muito dinheiro? É muito dinheiro. Se der tudo errado, onde é que eu vou parar? Aqui, beleza. Aí chamei Paula, chamei meus filhos. Ó, nós temos um projeto, o projeto não é do papai, projeto assim, assim, assado, vai me exigir de uma maneira diferente.
mas eu estou disposto. Beleza? Beleza. Conversei com a Paula, falei, a coisa vai apertar. Nós vamos passar aí um deserto aí, porque em algum momento eu vou ter que fazer certas escolhas. Isso é o quê? 2017? 16? O que é? Conversa que a gente bate o martelo 3 de novembro de 18. A gente começa ali a projetar nefroclínicas e eu levo meu consultório para nefroclínicas em julho de 19 e ali setembro, outubro, a gente começa a operação propriamente dita. Só vocês três como médico no começo? Não, a gente... Já tinha um time? A gente chamou ali meia dúzia de médicos Montou prateleira de cima, que a gente é super grato a essa turma, inclusive essa turma... Compraram a ideia, né? Todos eles que começaram com a gente, eles entraram no nosso partnership, então eles têm uma parte em função de uma matriz de cultura e performance. Eles fizeram jus a esse partnership, porque a gente acredita muito nesse crescimento de todos. Não dá para... Eu escutei uma vez, lá dentro da nefroclínica, o Bruno Ferrari, da Oncologia, foi lá nos visitar. A gente foi contemporâneo de residência e o Bruno falou assim, escuta isso, eu gravei, é muito melhor ser dono do rabo da baleia do que do peixe beta. Faz sentido. E dentro dos moldes distintos, né, que cada uma das empresas resolveu tomar, crescer, e isso foi uma das coisas que ficou muito marcada. E nós sempre buscamos trazer gente muito boa para estar conosco. E ali no meados de 2020, talvez seja um dos grandes X da questão, né, um ponto pivotal, eu resolvo sair do Felício Roxo. E essa decisão, Dani, ela foi muito, mas muito difícil. Pelo seguinte, primeiro eu sempre me imaginei aposentando no Felício Roxo. Eu tinha uma relação emocional com aquilo. Segundo, porque 50% do meu faturamento vinha dali. Eu largar aquilo não ia significar eu ganhar alguma coisa na nefroclínica. A gente ficou anos sem receber absolutamente nada. Não estou falando nada de dividendo, não. Sim. Porque dividendo a gente não tira até hoje. Estou falando de ter algum salário como trabalho. Não. O meu trabalho como médico, eu sempre recebi. É isso que, no final das contas, pagava e paga minhas contas. Só que durante um tempo eu tive que abrir mão de tempo de consultório, tempo de hospital, para fazer o negócio crescer. Precisava disso. E não tinha dinheiro para pagar a gente. Então, no final das contas, eu rodei ali no vermelho, pessoa física, 2 anos e pouco. Falo que a pandemia, nesse sentido, até me ajudou. Porque você para de viajar, você para de ir para restaurante. As demandas são menores. Então, exatamente, eu não precisei chegar e falar assim, nós não vamos para um restaurante. Não tinha. Né? Então, isso deu uma facilidade nas escolhas. Eu tinha ali um dinheiro que eu já tinha juntado, cheguei para minha esposa e falei, Paulo, vamos junto? Vamos. Vamos ficar aqui um tempo no vermelho, vamos levar até um deadline que nós vamos definir junto. Se a coisa não der certo, cara, tem o menor problema, volta a plantão, eu sei... Tem os CAPs. Exatamente, eu sei como... Eu gosto, sei trabalhar, eu busco isso. E deixar esse 50% do meu faturamento para trás, talvez seja aquilo que norteia muito. Tem um autor que a gente gosta muito, que é o Nassim Taleb. Nassim Taleb, que tem vários livros, um deles, inclusive, faz parte dos nossos valores da nefroclínicas, que é a antifragilidade, mas eu estou querendo chamar aqui a atenção para um outro, que é arriscando a própria pele. A hora que eu coloquei dinheiro, a hora que eu abri mão de uma carreira que estava muito bem desenhada, estava bem, eu não precisava daquilo. Eu não sou aquele empreendedor que estava no lixo, estava no chão e precisava fazer alguma coisa. Não, eu não precisava. Então, eu não vim empreender por dor. Eu vim muito por propósito, por acreditar naquelas pessoas, por ver ali uma tese de, literalmente, transformação da saúde brasileira. Eu não diria nem só da nefrologia, não, né? Porque a lógica da nefroclínicas não é ser uma clínica de diálise, é ser uma clínica com diálise. E isso se encaixa perfeitamente na conjectura de ecossistema. Então, entender quem está do outro lado é muito importante, porque não dá, né, Dani, para você chegar e ficar naquela coisa de vitimista, terceirizando culpa, colocando a culpa no governo, colocando a culpa no chefe, a culpa no plano de saúde, no paciente, não dá. Ô, cara, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, vou começar a fazer uma série de perguntas aqui que eu acho que vão nortear muito a gente aqui. Se você tivesse que escolher um momento na sua trajetória, como médico e como empreendedor, o que você acha que foi, que é um pouco do que você está contando aí, cara,
Que hora que você falou assim, cara, eu vou? Foi porque você realmente comprou os sócios? Que é difícil, né, cara? Eu fico pensando, quando a gente começa um negócio, você não tinha ideia do que isso ia virar. Não tinha ideia nem do que era. Não é nem que ia virar, não. Ah, beleza, a ideia é legal, eu acredito, faz sentido, mas, cara... Eu falo que eu tenho um irmão mais novo, mas que é um grande gestor. Ele hoje toca o CLP, Centro de Lideranças Públicas. Sim. Né? Trabalha ali fazendo aqueles rankings de competitividade dos estados e tal. Eu lembro de conversar com ele, durante a minha jornada ali no Felício Roxo, me chamaram para ser diretor técnico do hospital. E conversa daqui, conversa dali. Felizmente, mais um ponto de inflexão, acho que eu fiz certo. Eu refutei. Refutei por algumas conversas, uma delas com meu irmão. E ele falou assim para mim, gestão não é algo intuitivo. Tem intuição, sim, mas tem muita ciência por trás, tem muita técnica por trás. Você tem que estar disposto a estudar isso. E eu estava no início da minha carreira, falei, cara, será que eu vou largar a minha carreira médica, que não estava consolidada ainda, para fazer alguma coisa que eu nem sei se eu gosto? Vou dividir meu tempo, vou dividir a atenção. E é engraçado, né, Dani? Isso acontece muito. As pessoas, elas me viam como um bom profissional, um bom residente, estava ali tocando a nefrologia. As pessoas começam a fazer por um efeito halo, achar que você é bom em qualquer coisa. Sim. E não necessariamente. Se eu pegar um centroavante e colocar ele no gol, não necessariamente ele vai fechar o gol. Sim. Pode até defender uma bola ou outra. Exatamente. E eventualmente não faz dele um bom goleiro. Isso. É aquela coisa de você pegar um bom vendedor e colocar ele para ser o líder de vendas e você perder eventualmente o seu bom vendedor. Sim. Então eu acho que eu fiz a escolha certa naquele momento. E quando chegou a possibilidade da Nefroclínicas, eu comprei as pessoas. Eu comprei as pessoas, eu vi que existia ali no fundo, mesmo sem eu ter um mínimo de clareza, uma possibilidade de dar certo. E eu fiz, como eu te disse, um exercício inverso. O que eu posso perder? Tanto perder do ponto de vista se der tudo errado, quanto se der tudo certo. Emocional e tudo. Isso. E aí, nessa lógica, eu falei, não, eu topo o risco. Eu topo, e é um risco que, eventualmente, para alguns que olham de fora, é muito maior do que o risco que eu comprei. Porque não foi... Pareceu ser um oba-oba, mas como eu te disse, a gente vinha conversando a respeito desse tema há 1 ano e meio, 2 anos. Sim, já tinha digerido. Já Cara, tava. você trouxe aqui pra gente, por exemplo, assim, você teve uma formação acadêmica, médica, como nefrologista, você foi tendo uma estatura, ganhando projeção, cara, crescendo na carreira médica. Que horas que você começa a migrar ou a flertar com business? Cara, eu preciso aprender business, eu preciso, né? Que horas que o neto médico... ele começa a virar médico executivo, médico empreendedor. E como que foi essa transição? Né, cara, eu comecei a ler livro, eu comecei a visitar e conhecer colegas, eu comecei a fazer curso, foi um negócio totalmente, cara, no peito e na raça. Errando e acertando. Eu acho que tem um pouco de tudo isso, mas quando eu aceitei o desafio de entrar na Nefroclínicas, demorou algum tempo para essa ficha virar e eu perceber que eu estava... Você não era só mais médico. Demorou. Eu te diria que quiçá ano. Essa saída minha do Felício Roxo, de uma certa maneira, não era claro na época, mas eu já mostrava que eu precisava mudar os ares. Ter tempo para fazer o negócio crescer. Eu te diria que ali nos idos de 2021, ou seja, 1 ano e pouco já de funcionamento da empresa, eu tive mais clareza e vou te falar sem nenhum medo de errar. Você e o curso que você dava à época sobre gestão e marketing me abriu os olhos de uma maneira que eu falei, caramba, eu não sei nada disso e esse troço está óbvio. Porque são conceitos que hoje, para mim, são muito... transparentes, cristalinos, assim, sedimentados, mas que, por médico afegão médio, isso não existe. Ali eu comecei, de uma certa maneira, a dar um double click nesse cenário de empreendedorismo. E o médico, habitualmente, é um sujeito que é autodidata, é um sujeito que é curioso, que é muito... estudioso. Sim. E eu tinha essas valências. Sim. Então eu comecei a falar assim, eu vou estudar esse negócio, eu vou atrás. Eu vou entender desde o vocabulário, porque eu lembro de uma reunião, uma das primeiras que a gente fez dentro da Nefroclínicas, com uma terceira parte,
e o Daniel conduziu essa reunião, eu me senti um idiota. Eu não entendi o que ele falava. E o Fernando estava lá, eu dava uma olhada pro Fernando, não sabia se o Fernando estava entendendo. Eu falei, velho, você entendeu alguma coisa? Ele falou, nada. Eu falei, graças a Deus, não sou só eu. Então, todos esses jargões, que todo meio tem, e o médico não é diferente, eu comecei a entender e perceber o quão aquilo era importante. Vamos pegar aqui, por exemplo, finanças, DRE. O que é uma DRE? É um negócio óbvio, ser olhado, mas que eu nunca tinha, não sabia nem por onde passava. O próprio marketing, talvez ali o marketing eu já tinha um cheiro, né? Eu sempre fui um cara muito curioso. Comunicador. E eu tinha, antes da Nefroclínicas, um curso né? De lançamento, de medicina baseada em evidência. Você já tinha uma preocupação da comunicação? Né? Eu já tinha sido exposto àquilo. Mas a minha sensação, Dani, é o seguinte, me julgaram no meio, nem vou falar da piscina não, foi no meio do oceano, falaram assim, se vira, nada. E aí é uma cauda longa. Isso me gera, eu falo que eu sou, isso eu busco ser aquele famoso eterno aprendiz, de ser sempre um faixa branca em alguma coisa, buscar algo diferente. Ontem mesmo eu estava conversando com meu irmão a respeito disso. Hoje eu tenho dentro da empresa, na governança, o papel de diretor de ensino e pesquisa. Dentro desse papel, a minha cabeça já está assim, cara, acabamos de entregar um evento, um simpósio internacional para quase 500 pessoas no Rio de Janeiro, estrutura monstra. Você viu o primeiro evento que a Nefro Academy fez. Você viveu aquilo lá, você foi um parceiro. Então, eu não sonhava que a gente ia chegar nisso. Eu fiz uma publicação no LinkedIn que começa com alguma frase do tipo, olha, os sonhos que não imaginaram, eles foram exponenciados. Sim. Porque agora eu vi acontecendo. Eu sei que é possível. E aí eu comecei a pensar nesse braço de educação fazendo algo muito mais grandioso, sempre, obviamente, linkado à estratégia da empresa. Cara, a Nefroclínicas hoje é, sem a menor sombra de dúvidas, uma grande referência nesse cenário, né, nesse ecossistema de saúde, nefrologia e tal. Mas nem sempre foi assim, né? Você está falando de 2018 para cá, nós estamos falando de mais ou menos 7 anos, algo em torno disso. Cara, você olhando agora, fazendo um retrato, uma retrospectiva aqui, o que foi que... Onde é que estão os pontos aqui do business em si? Do business? Porque vocês têm concorrentes grandes, tem gente com dinheiro, tem multinacional, esse é um mercado que, apesar de ser muito nichado, tem gente grande. Tem. Bom, primeiro, pessoas. E aí eu começo na nossa sociedade. Sociedade, meu pai já contava que ela é fantástica. O problema é você achar o sócio certo. E eu não tenho dúvida você teve esse acerto. Que eu tive esse acerto. Essa sorte. E vou te dizer, mérito muito do Daniel, talvez de ter enxergado isso. E da gente ter dado uma certa sorte, que hoje eu chamo de Deus, de ter colocado o dedo ali e falado assim, não, esses 3 aqui juntos vai dar bom. E eu te falo isso, Dani, porque nesses 5 para 6 anos de operação mesmo da Nefroclínicas, mesmo na estruturação, nós já tivemos problemas, não foram poucos. Pequenos, médios e gigantescos. E na hora do problema é que você vê quem é a pessoa. E esses caras me mostraram os homens que eles são. Então, a coisa começa ali. Todos com valências complementares e com muito respeito mútuo. E como uma imã, a gente sempre quis trazer pessoas boas para perto. Isso começou com quem estava literalmente perto, que eram os médicos. Então, um time que nós montamos em Belo Horizonte, que foi a primeira unidade, é um time prateleira de cima. Eu não tenho dúvida de te dizer que, time por time, a Nefroclínicas hoje tem o principal time do Brasil. Com todo respeito ao elenco. Exatamente. A outra coisa é enxergar literalmente algo que parece óbvio. Na verdade, eu te diria que ele é óbvio, mas ele não é tão fácil. Na verdade, ele é muito difícil de colocar de pé, de fazer acontecer. Que é uma grande barreira de entrada que a gente tem para concorrentes, que é o seguinte. O termo técnico é VBHC, que é o Value Based Healthcare. Esse Value Based Healthcare, na prática, é o que o mercado já vem gritando há muito tempo, que é colocar o cliente no centro. No caso nosso, o nosso paciente. E eu te diria que até um pouco mais.
Porque não dá para a gente olhar só para o paciente. Um dos nossos princípios, desde o início, é foco no cliente. Leia-se, cliente não só paciente. O paciente também, Sim. mas o hospital, a operadora de saúde, Os colaboradores. os médicos, os colaboradores, todo mundo precisa estar alinhado do ponto de vista de incentivo. O incentivo tem que estar numa mesma direção e você tem que ter uma certa gestão de expectativa, né? Setar isso de acordo com cada player. O que a gente fez, né? Hoje o modelo em saúde, ele é totalmente voltado para o desfecho negativo, ou seja, quando é que alguém que trabalha com nefrologia ganha dinheiro? Fora a consulta e tudo mais? Sim. Quando o cara se dá mal. Sim. Quando ele vai para Na diálise. recorrência do problema. Quando ele vai para diálise. Quando é que um plástico ganha dinheiro? Quando ele tem que operar. Quando é que o hospital ganha dinheiro? Quando alguém interna. Pergunta para o seu Zé se ele quer essas coisas. Talvez na prática, sim. Porque o mote é diferente, mas a dor é diferente. Na doença, Perfeito. a última coisa que ele quer é ele estar ali. Perfeito. Ele não quer não fazer é uma escolha diálise. própria. Não é. Então, se eu pego o seu Zé, ele não quer fazer diálise. Se eu pego a clínica, ela precisa que o seu Zé faça diálise, porque é isso que paga a conta. Se eu pego o outro player aqui, que é a operadora, que é a fonte pagadora, no nosso caso, que trabalhamos com medicina privada, ela quer gastar menos. Sim. Ela não quer necessariamente oferecer uma má medicina para o seu Zé, mas ela não quer gastar, ela não quer desperdiçar. Como é que a gente O seu equaciona Zé não esse pode ser um negócio? ralo de dinheiro. Como é que a gente equaciona isso? Nosso grande parceiro inicial foi a Unimed BH. E ela comprou um PowerPoint e eu te diria que as pessoas que estavam ali, eu, Fernando, Daniel, a gente já tinha uma projeção. Sim. Então eles falaram, beleza. Só que tinha mais de 25 anos que a Unimed não credenciava ninguém. Ela não credenciou mais uma clínica de diálise. Ela credenciou uma clínica com diálise. E como é que isso foi pragmatizado? Uma linha de cuidado. Essa linha de cuidado, ela atacou justamente naquilo que o modelo vigente não se preocupa, que é o sujeito não progredir, o sujeito hospitalizar menos, o sujeito ir mais para o transplante, tudo isso que é virtuoso e que eventualmente vai passar pela diálise. Sim. Então, aí dentro de formas e modelos distintos de acordo com cada fonte pagadora, o mindset coletivo da Nefroclínicas Cultural é cuidar do seu Zé. O nosso propósito é transformar positivamente a vida das pessoas com doença renal crônica. Que o Fernando brilhantemente transformou o seguinte, olha, qualquer pessoa que entrar aqui dentro, cuide dela como se fosse seu pai, como se fosse sua mãe. E aí eu chego para uma recepcionista, para uma secretária, eu falo assim, se sua mãe chegasse aqui precisando de uma consulta, você não ia falar para ela que não tem vaga. Você ia dar um jeito, não ia? Sim, exato. Pois é, então você tem que fazer isso a mesma coisa com Com outra todo pessoa. mundo. Eu posso chegar para a pessoa que mexe com a limpeza Sim. e falar a mesma coisa. Então, dessa maneira, a gente leva um conceito e fala assim, poxa, vocês transplantam o dobro da média nacional. E a hora que eu transplante, pensa que coisa louca. Eu perco como empresa, mas eu ganho do ponto de vista de confiança. A Unimed e as operadoras de saúde falam assim, não, esses caras não estão só no gogó, eles realmente estão fazendo algo virtuoso. E é um projeto ganha-ganha-ganha, né? Ganha-ganha. É mais ou menos a mesma coisa de você chegar e não olhar só para o próprio umbigo. Sim. Não querer só ser dono do beijo peta. Sim. Trate cada um que está nesse ecossistema de forma... É o famoso vender por vender. Se isso é um plástico, cara, a pessoa pode querer fazer uma cirurgia plástica se você quer operar. Se você for, por exemplo, mudar um nariz que você já olha e fala assim, cara, não vai ficar bom. Não vai ficar bom. Não pode ser pelo Cara, dinheiro. não faça. Não faça. Não faça. E ter isso claro é algo que muda o jogo. E por incrível que pareça, não é tão Não óbvio. não é. Porque o incentivo é cruel. Exatamente. O incentivo distorce. Total. Você sabe que eu gosto de palestrar, de dar aula, e em uma das minhas aulas eu costumo mostrar uma casa em chamas. E eu faço a pergunta para a plateia, você entraria nessa casa? Sim, não, talvez. E aí quando um deles fala, não, eu não entraria, eu chego e pergunto para essa pessoa, você tem filhos? Tem. Você entraria se eles estivessem lá? Na hora. Claro que eu entraria. Por quê? Incentivo. Sim. Então, se o incentivo não for correto, a tendência é você chegar num resultado que também não seja correto. Você reforçou muito a questão da sociedade aí, né?
como um ponto de inflexão, porra, do seu negócio ter dado certo. Se você pudesse me trazer assim, e eu sei que você já deve ter refletido nisso várias vezes, eu sei que é um cara que, porra, transcende o raciocínio aí, o que você acha que precisa para uma sociedade dar certo? Que é um tema difícil, né, cara? Não é um negócio tão trivial, mas se você pudesse simplificar isso pra gente, falar assim, cara, sociedade é sobre isso, é sobre esse conceito, é sobre essa observação, é sobre esse tipo de escolha. Para mim, eu já pensei muito nisso. E eu te diria que tem duas palavras que são complementares para uma sociedade de sucesso. A primeira dela é valores. Alinhamento. E um alinhamento de valores, um alinhamento cultural. E quando eu falo, eu dou a aula falando, olha, a Nefroclínicas é uma empresa cristã. Ok. Ok? Um ateu pode trabalhar lá? Pode. Mas ele tem que estar alinhado a esses valores. Dificilmente isso daria certo se um dos três fosse ateu. Dificilmente a coisa ia pegar. E quando a gente fala de valores, tem alguns que são meio óbvios, sim, mas outros talvez nem tanto. Por exemplo, nós três somos muito generosos. Nós buscamos isso. Se um tivesse o olho maior que o estômago... Sim, olho gordo. Talvez não desse certo. Então, eu acho que essa questão de valores bem alinhados, que eu vou te dizer que faz uma analogia ótima com o casamento. Há diferenças, na hora que você casa com a sua esposa, com o seu marido lá, há diferenças. Mas os principais valores têm que estar alinhados. E deixa eu te fazer uma pergunta aí em cima de valores antes de entrar no segundo ponto. Que não é um negócio tão trivial se você não conhece a pessoa com certa profundidade, né? Porque eu fico vendo assim, por exemplo, no caso seu especificamente, você já conhecia o Daniel há um certo tempo, o Fernando... Por mais que você não tinha aquela profundidade na relação, mas você já tem ali uma... o primeiro layer do valor, sim, você fala, cara, aqui você passou. E é óbvio que os outros você vai vivendo na prática, igual num casamento. Pô, um casamento de um mês, um namoro de um mês é diferente de um namoro de um ano, que é diferente de um namoro de 5 anos. Sem dúvida. E por aí vai. Você tem alguma coisa que, por exemplo, assim... Porque eu fico imaginando o seguinte, lá atrás, eu tô voltando no tempo, tá? Você contou rapidamente aqui que você conheceu a turma no ambiente da nefrologia, na sociedade, o Fernando um pouco antes e tal. Então você já começa a conviver, mesmo que profissionalmente, com essas pessoas, começa naturalmente a nascer um conceito de admiração. Pô, eu admiro a trajetória daquele cara, a forma como ele se coloca, a forma como ele comunica e por aí vai. E aí você começa ali, mas a hora que você fala assim, você não, num contexto geral, o cara quando ele vai montar uma sociedade, ele tem que realmente fuçar isso, né, cara? Ele tem que conviver com aquele cara, ele tem que sair pra jantar, ele tem que conversar, ele tem que puxar o assunto. Minha avó diria... Ele tem que puxar o assunto. Tem que comer 1 quilo de sal junto. Você tá entendendo? Ele tem que chegar e falar assim, cara, vamos comer um negócio. E ali você vai puxando. Cara, esse cara faz sentido pra mim. Porque isso, igual você falou, cara, a lógica de ser cristão aqui é uma coisa importante. Você rapidinho, você não me conhece, mas se a gente sair junto, você vai saber se eu sou, se eu não sou. E aí aquilo você vai reservadamente, você vai segurar... Eu acho que concordo com você, porque se o valor ele não encaixa, que é um combinado de valores culturais, familiares... É isso, né? Você começou me apresentando. Eu sou um homem de família. Eu respeito a unidade familiar de uma forma ímpar. Então eu não sou o cara de ficar indo para boteco. Sim. Eu não sou o cara da turminha de não chegar... Eu sou o cara de vender carta fora de casa à noite. Isso é meu. Então, isso é um valor para mim. E eu vejo isso refletido nos meus sócios. Sim. E eu concordo plenamente contigo. Eu não tinha essa clareza que eu tenho hoje, sim, lá atrás. Sim. Mas o macro eu já cheirava e era intuitivo. E o macro grita, né? O macro grita e o Daniel menos. Mas o Fernando, eu já o admirava e ainda o admiro, hoje ainda mais. O Fernando sempre foi para mim um mentor. Sim. Fernando me levou para a nefrologia, Fernando me levou para a sociedade, Fernando me introduziu... Me levou para a Nefroclinics. Não. Que ele fez a ponte. Sim, mas olha para você ver, o Fernando me levou para a medicina baseada em evidência, que foi o que virou meu curso. Fernando me introduziu na dieta de baixo carboidrato, que me tirou de um diabetes. Mudou sua saúde. Eu falo que o Fernando só não me apresentou minha mulher. Então, o cara realmente, assim, eu tenho que ser eternamente grato a ele. E o Daniel foi essa dádiva que Deus mandou pra gente. Sim. E que eu puxo aqui a segunda questão para uma sociedade dar certo, que é a complementaridade.
Porque a hora que quem olha de uma maneira superficial vê 3 nefrologistas. Você que minimamente conhece os 3, sabe que nós somos completamente diferentes. E complementares. Eu não lembro exatamente quem falou isso, mas eu acho que foi muito feliz. Ele falou, se eu tivesse que fazer um cartoon de vocês, seria o Daniel voando, o Fernando pregado no chão e você no meio, segurando os dois. Então, tem muito disso e ali existe hoje, mais do que uma parceria, existe respeito, existe admiração. Eu falo sem medo de errar. Viramos a página nefroclínica, você faria outro negócio, mas de olho fechado, do quê? Vamos mexer com colmeias, tá tudo bem. Tô dentro. Com eles, tô dentro. Tô dentro. Por quê? Porque eu conheço os caras, já sei. E eu não tô falando isso só de uma forma utópica. Solta. Não. Tecnicamente eu conheço os caras, eu sei. Porque o que é o empreendedorismo, né, Dani? Que é um negócio que no fim do dia, eu acho que talvez seja você que me falou isso uma vez. Você é um grande resolvedor de problemas. Resolver problema e bater meta. E mais, isso é vida. Total. Isso é a vida. Quando você muda a sua mentalidade de que todo dia que você acorda vão aparecer problemas, pode ser um problema com seu filho na escola, pode ser um problema no seu trabalho, pode ser um problema financeiro. Cara, não adianta, você tem 2 possibilidades. Primeiro, o problema tem solução ou não tem solução? Se ele não tem solução, ele está resolvido. Se ele tem solução, corra atrás dessa solução, amigo. A Nefroclínicas hoje está com quantas pessoas? Pegar todas as unidades, se a gente for, como ela está crescido muito rápido... Já está desatualizado? Tá difícil, mas algo em torno de 300 funcionários, Brasil, mais os médicos, né, que são parceiros, a gente deve estar aí perto de 300 nefrologistas trabalhando conosco. E o que você aprendeu também. sobre gente, sobre liderança, Neto? Vou te falar que... O que você aprendeu sobre gente, sobre liderança, meu velho? Na prática. Primeiro, né? Na prática, não quero no livro não, porque você viveu e está vivendo. Primeiro, eu aprendi, na teoria, que existia uma certa sequência para uma empresa dar certo. Gente, processo, escala. Só que, quando você vive isso, fica claro. Porque gente é um bicho complexo. Tem gente que acha que física é difícil, né? Não, física, velho. Nunca mexeu com gente. Se você fizer a conta certa, vai dar você certo. põe o nego na lua. Exatamente. É só fazer a conta certa. 1 mais 1 é isso aí. Gente não, amigo. Gente, pode parar em Marte. Literalmente, se você joga o sujeito na água, ele pode afundar, ele pode nadar, ele pode boiar, ele pode sair de lá e te dar uma porrada. Então, o comportamento é algo que muda. A gente estava conversando hoje no almoço a respeito, por exemplo, dos temperamentos. Sim. Então, entender, e aí você tem várias metodologias para isso, os temperamentos, é uma forma já de leitura de como é que aquela pessoa funciona. O que é natural para ela? O drive dela. O drive dela. Se você entende disso, a probabilidade de você contratar melhor é muito aumenta. Grande. Isso é um negócio doido, cara, porque eu não conhecia eu sempre fui um cara bom de gente. Mas por uma questão intuitiva, de formação, eu não sei te fazer uma retrospectiva aqui e pegar em aonde isso aconteceu. Isso foi meio que do meu DNA, da minha formação. Então, eu sempre fui um cara de idas e vindas, de relacionamento fácil, sempre fui um cara descomplicado. Mas eu nunca tinha parado para estudar gente por essa ótica dos temperamentos, do drive. O cara é assim. E quando você começa a entender isso, cara... Muda, né? Que pariu, velho. Você tira as escamas do olho. Você tira as escamas do olho, velho. Você sabe exatamente, cara, para essa posição não faz sentido um comportamento desse, cara. Vai dar errado e dá errado, velho. É isso mesmo. E eu vou te falar que são pecinhas que vão se encaixando, não só para o seu dia do trabalho, mas é a forma como você lida com seus filhos. Quem tem aqui 2, 3 filhos sabe que os bichinhos são completamente diferentes. Por quê? Porque literalmente eles têm temperamentos diferentes. Então, você vai ter um que vai ser mais colérico, que vai ser aquele sujeito mais explosivo, tem uma paciência desse tamanho, que quer coisa resolvida rápido, que normalmente é o líder na acepção da palavra, que vai tracionar. Dá a primeira enxadada e vai embora. E você tem o sujeito que é o melancólico, que não tem nada a ver com tristeza, nada disso, que é o cara organizado. Então, se você pega o colérico para fazer uma planilha, ele vai quebrar o computador. E se você chega e pede para esse melancólico ser um líder de levar multidões,
A probabilidade... É óbvio que isso é ensinável, mas lógico, você tem um nato, né, Dani? Você tem um nato. Tem. E deixa eu te perguntar uma coisa, qual foi o seu maior erro? Deixa eu só te voltar, que você me perguntou um negócio que é... O que você aprendeu a respeito de liderança na prática? Diferente do você, eu sempre gostei de mexer com gente, mas eu sou um cara mais calado, sabe? Sim. Nunca gostei muito de telefone, gosto de sentar e bater um one-on-one. E eu percebi na prática que o líder era muito mais do que uma posição. Então, por mais que eu estivesse numa posição de liderança, eu poderia ser um subordinado e estar atuando como líder. E eu vi uma imagem que me chamou muita atenção e que fez muita clareza para mim. Não sei o nome daquele negócio, não. Aquele esporte, acho que é até esporte olímpico, que nego joga uns disquinhos. Sei demais. E vai tirando os disquinhos. Sim, pois tem o líder é o cara da vassourinha. É o que vai tirando atrito. Então, o que eu chego pro meu time hoje? Falei, olha, tá tudo bem, a família tá boa e tal. Qual que é a dor que você tem? É essa aqui. Como é que eu posso te ajudar? Às vezes é abrindo uma janela. Sim. Às vezes é fechando uma porta. Às vezes é blindando aquela pessoa. Então, isso está sendo trabalhado, porque eu acho que é um beta, no dia a dia. A gente viaja muito, eu e Fernando, junto para esses eventos educacionais e a gente acaba conversando. E pessoas e comunicação, esse binômio, mudou o jogo. Sim. E qual foi o maior erro que você já cometeu? Geral ou... Não, como líder. Como líder? Como gestor, como líder, dentro da estrutura da Nefroclínicas? Cara... Que você fala, puta, ali eu acho que eu teria feito diferente. Eu não... Como um bom fleumático, eu esqueço rápido as coisas, sabe? Então eu não sou aquele cara... Isso é uma bênção no final do dia. Mas eu acho que, intuitivamente, eu não sou um cara... Se você me procurar pedindo ajuda, eu vou ser o mais solícito possível, vou te ajudar pra caramba. Mas eu te procurar não é tão natural para mim. Sim. Então, em alguns momentos e com algumas pessoas, talvez eu tenha falhado feio nisso. E não ter chegado. De não ter chegado, e aí entra a tal da comunicação. Sim. Porque na minha cabeça tá claro o que a pessoa precisa fazer e se ela precisar, ela chega em mim. Mas para ela, às vezes, não. Necessariamente, Então, acho que talvez essa seja... uma coisa macro que me vem à cabeça do ponto de vista de erro. Felizmente, eu vou te dizer que eu não acho que eu tenha tido um erro que tenha sido assim marcante na minha carreira, na minha curta carreira na área de gestão, empreendedorismo. Eu acho que talvez mais o pior defeito, algo que eu tenho tentado buscar melhorar é essa proatividade. Sim. E no geral, quando você tem um time, com certeza que é um time que está mais perto de você, o que você gosta de trabalhar nessa turma? Comecei a trabalhar com o Zé Neto. Como é que vai ser a nossa relação? Hoje, eu vou te falar que eu contrato muito mais valor do que técnica. Vou deixar claro aqui, tá? Perfeito. A gente tem o perfil, sei lá, estou lá com o time de marketing. A head de marketing, ela entende, do ponto de vista técnico, muito mais se uma copywriter é boa... Das skills técnicas. ...do que eu. Por mais que hoje eu entenda já alguma coisa. Claro. Mas eu prefiro deixar isso para ela. Se passou no crivo, fala assim, me manda que eu vou conversar para entender se essa pessoa enquadra-se dentro da cultura da Nefroclínicas. E que não é certo ou errado. Sim. A gente tem características que são muito nossas. A gente trabalha com corda esticada. A gente tem nos valores a paixão, que é a busca, né, de querer, de fazer diferente, de transformar. A gente tem as melhores ideias. A antifragilidade, que é um conceito que alguns não conhecem e que, para mim, é genial. O que é antifragilidade, né? O que é uma coisa frágil? É óbvia para todo mundo. Qual que é o contrário de frágil? Muita gente pensa em resiliente. Resiliente é aquele que toma uma pancada e volta para o lugar. Aí alguns vão pensar que talvez seja robusto, né? Uma pancada e nem mexe. O verdadeiro antônimo de frágil é o antifrágil. É o que toma a pancada e melhora. Então, isso está presente em vários cenários. Na Cintaleb ele mostra isso na saúde, na educação, nas finanças. Isso é algo que a gente quer. Eu não quero ser um líder que está ali e literalmente fala, não, mandei, faça desse jeito. Eu quero ser provocado.
Quando eu tenho um liderado ali que chega e fala assim, não concordo com você, eu falo, opa, tá ficando bom. Sim. É famoso assim, beleza, mas me convença. Sim. Porque no fim do dia, a decisão acaba sendo minha. Sim. E eu acredito muito naquilo, Dani. Eu tento levar para a coisa deu certa, eu ponho o holofote no time. Total. A coisa der errada, a culpa é minha. Total. Porque no fim do dia, a responsabilidade é minha. Cara, assim como eu, você está inserido no meio médico, que culturalmente ele é um ambiente meio egóico, né? Você trabalhou dentro de hospital, assim, você me corrija se eu estiver errado, mas é a sensação que eu tenho também muito no mercado da medicina particular, assim, você tem, eu brinco, né? Você tem o neurocirurgião, o cirurgião plástico, Deus e a casta. E você vai nos hospitais e assim, o médico, a enfermeira, a técnica é quase como uma lógica de casta. Total. E que existe uma distorção muito grande, porque assim, não existe posição mais ou menos importante. Porque se você chutar um paciente da nefroclínica, você perde ele da mesma forma que se a nossa recepcionista não atendê-lo bem. O que pode existir muitas vezes é uma diferença de qualificação, mas aí, cara, é uma questão de responsabilidade, é uma questão de assumir risco, é uma questão de, cara, de trajetória, de formação, de experiência, por aí vai. E aí, por isso que a gente tem qualificações diferentes, mas na mesma importância. Mas num ambiente tão egóico, quais são os maiores erros que você vê dos seus colegas? Porque eu vejo muito médico se achando melhor, né, dono da situação, e eu vejo que o protagonismo mudou muito, né, cara, não só no advento da questão do digital, do Google, do marketing, porque, cara, antigamente o paciente sentava na nossa cadeira desse tamanhozinho, e o médico desse tamanhozão. Hoje o paciente chega desse tamanhozão e o médico está desse tamanhozinho. E é por uma questão da informação, uma questão de que as coisas mudaram. Como é que você vê essa mudança, cara? Porque você concorda comigo que o médico tinha essa formação, por exemplo, eu sou de uma família de, não sei de cabeça aqui, mas vou estar aqui, 17, 15 netos, eu tenho um primo só médico, e era aquilo, assim, o meu priminho médico e o resto, os advogados, os engenheiros, é as bosta da família. E isso é uma coisa cultural, cara. A medicina é o curso mais difícil, então o cara já formava, ele já era, passou na federal, então, que é o seu caso, ele já virou Deus da família, já ganhava carro, você lembra disso? Né? E aí você vai criando no cara uma cultura de que sou o melhor. Total. E eu vejo que o cara, quando entra no mundo empreendedor, você me corrige se eu estiver errado também, por exemplo, o cara quando ele vai, porque o cara ele começou, mesmo ele como autônomo, ele é um eu empreendedor. Sim. Tem um consultório, ele tem funcionário, ele tem, né, a receita dele é variável. E aí o cara tem essa dificuldade de descer do pedestal. Você descreveu bem, né? Tudo gira em torno do médico para transformar aquele sujeito num mini-deus. Antes de você falar, sabe por que eu quero te falar isso? Está me vindo uma coisa na minha mente aqui que é a seguinte. Sabe quando que você ganhou a minha admiração verdadeira? Você já era um cara com estatura na medicina, você sabe disso, você falou disso aqui, por mérito 100% seu, formação, sua trajetória, suas escolhas dentro lá do Hospital Felício Roxo, depois como empreendedor na Nefroclínicas. Mas a primeira vez que eu te conheci, que o Daniel, seu sócio, te provocou para ir lá na FVG, você foi humildemente ouvir, trocar, você nem sabia o que a gente ia falar lá. Você foi lá antes do curso. Lembro. Você foi numa reunião e falou, cara, o Daniel pediu para me vir aqui para trocar uma ideia. Cara, não tem nada a ver, não tinha nem assunto. Aí nós trocamos uma ideia ali, um negócio despretensioso, falamos de gente. Mas ele sabe o que me chamou a atenção? Cara, você não precisava estar ali. Era a sua curiosidade, a sua humildade intelectual, que você falou aí agora, de ser um eterno faixa branca, de falar assim, cara, eu não sei tudo. Eu vou ali aprender. E se não tiver nada para aprender, é bom também. Conheci uma pessoa legal e vida que segue. Amanhã, né, o futuro a Deus pertence. Mas é essa humildade, que é um negócio raro, velho. O seu sucesso, ele vem muito, assim, na proximidade que eu tenho de você, vem muito essa sua capacidade de se colocar na humildade o tempo todo. Mesmo o cara já bem, com sucesso profissional, com sucesso financeiro, com uma família linda, 2 filhos maravilhosos, uma esposa de primeira linha. Cara, aqui, ó, pé no chão. De onde vem isso? Eu acho que é nato. Você poderia não ser, você concorda? Eu acho que é nato, criação, exemplos de pais. Eu acho que é um conjunto. Seria simplista. Trazer um santo só. Chegar e mirar numa coisa só. E depois, cada vez mais, eu me sinto... na verdade, eu não acho que eu estou fazendo nada mais do que minha obrigação. Sim. De ser humilde. Voltando ali no desenho que você fez do médico, além de tudo, se a gente voltar um pouco na história, geração aí dos nossos avós,
Cara, um médico, ele passou ali no vestibular, Acabou, então... tá pronto. Acabou, a vida dele tá resolvida. Só o diplominha. Pronto. Vai acontecer. O mundo mudou. Eu chego a te dizer que daqui a muito pouco tempo, o médico, se ele não tomar cuidado, vai acontecer com ele o que aconteceu na odonto, o que aconteceu no direito, na fisioterapia, de você ter ali gatos pingados que se deram muito bem, e aqui eu estou falando do ponto de vista de sucesso financeiro. Sim, de resultado de resultado negócio. prático, Sim. nesse sentido. Não estou falando, não, eu ganho Sou menos, mas feliz, sou eu não feliz. sou, não. E está tudo bem, eu acho que... total. Mas cada vez mais, com o volume de médicos que tem entrado no mercado, eu acho que a tendência é ficar mais difícil. Bom, beleza, a gente estava conversando, eu sou um cara que sou curioso e cada vez tenho tentado estudar mais coisas que transcendem a medicina. Pelo seguinte... Fora da sua zona de conforto. Tem uma metodologia que é a T-shaped skills. Né? Imagina um T, onde a linha vertical vai ser o seu core, seu domínio. No meu caso aqui é a medicina, a clínica nefrologia. médica, a nefrologia. E a linha horizontal são as outras valências que você vai atingindo. Se qualquer uma dessas não for simétrica, eu não diria, mas proporcional uma à outra, a tendência é haver um desequilíbrio. O que tem acontecido? E isso data aí pelo menos do século XIII, mais ou menos. É uma fragmentação do conhecimento. Então, o sujeito faz medicina, clínica médica, nefrologia, de repente ele está cuidando do rim esquerdo, talvez do polo inferior. Isso é algo que gera um trauma muito maior do que simplesmente uma superespecialização per si. Tem um autor, que é o Richard Weaver, que ele escreve um livro que chama Ideias Têm Consequências. Ele fala que ele está gerando eunucos éticos. O que é isso? O sujeito que fez a bomba atômica, ele participou ali com um pedacinho, ele não se sente culpado pelo que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki. Não, eu fiz meu trabalho. Não. Então, o sujeito que hoje é um super especialista e está vendo esse caos que virou a saúde, ele é um eunuco ético. Porque o seu Zé está sendo mal atendido ou eventualmente está sendo submetido a procedimentos desnecessários. Sim. Ele precisa se sentir parte desse negócio. Então, quando você dá um passo atrás, enxerga com mais clareza, e aí onde que eu fui estudar? Na fonte. Eu comecei a estudar filosofia, eu comecei a estudar teologia, eu comecei a estudar humanidades. Sim. E estudando humanidades, eu acho que eu hipertrofei algo que eu já tinha nato, vamos dizer assim. Sim. Que é literalmente olhar para o ser humano, e eu vou aqui honrar meu papel de cristão, que é o segundo grande mandamento, que é amar ao próximo como a ti mesmo. E o amar ao próximo como a ti mesmo não é aquela coisa, aquele amor vazio, não. Quando eu amo meu filho, que eu estou disciplinando ele, eu estou amando. Sim. O amor é muito diferente de um sentimento. E isso tem que me tocar com todos. Tem que me tocar com o seu Zé que chega ali, eventualmente, e não pode pagar uma consulta com o neto. Eu tenho que ter um mínimo de discernimento e falar assim, será que eu atendo por menos, atendo de graça, passo por um colega? Se eu puder ajudar, hoje eu faço esse exercício de tentar ajudar, obviamente dentro da minha pequenez. Claro. Cara, e qual foi a decisão mais dura que você tomou na Nefro? Ou mais difícil? Pensando em gestão. Vamos crescer, vamos abrir unidade, vamos ter mais sócio, vamos... O que você poderia me ensinar como negócio? Porque, cara, como nós nos conhecemos, mais ou menos na idade da Nefroclínicas, cara, eu vi com muito otimismo e com um espectador próximo, cara, um negócio começou ali, aqui, né? Uma visão, uma unidade, 2, 3, um fundo, 5, 6, um evento de 500. Porra, velho, isso é ali, velho. Isso foi ontem, cara. Foi ontem, velho. E aí eu fico olhando para aquilo, eu sei que a gente já falou várias coisas, tiveram várias coisas no meio do caminho, mas você fala assim, cara, você deve ter tido decisões duras. Sem dúvida. Você sabe que eu sou um leitor voraz, né? E tem um livro que certamente entre os meus 5 favoritos, que é o Rápido e Devagar.
Rápido e Devagar, que foi escrito pelo Daniel Kahneman, que foi eu nunca li, é bom? Genial. É um psicólogo que trata muito nesse livro sobre tomada de decisão, heurísticas. E ali, por que eu estou te trazendo isso? Né? O ser humano, naturalmente, ele vem ali no seu hardware com alguns softwares instalados. Um deles é a aversão à perda. O que é aversão à perda? Provavelmente o Daniel e a maioria dos seres humanos vai doer mais no Daniel perder R$100 do que ganhar R$100, do que o prazer de ganhar 100. Então, perder é muito duro. Isso, ano passado, aconteceu na Nefroclínicas. A gente cresceu além da conta perdeu e a gente precisou dar 2 passos atrás. Que são 2 palavrinhas que ressoaram dentro do nosso ecossistema muito no ano passado, que foi eficiência operacional. Meu amigo, eficiência operacional é cortar gente, cortar postos. Você, inclusive, sabe de alguns que nós tivemos que cortar. Isso dói. Dói por vários motivos. Primeiro, porque muitos são pessoas que estão ali do seu lado. Sim. Você sabe que tem uma família ali por trás. Sim. Muitas vezes um profissional bom. Exatamente. A grande maioria, inclusive. A outra, porque você tem um plano para aquele braço da empresa e, de repente, você vê seu plano ir entre as mãos, porque você não vai ter gente para fazer aquilo. Por outro lado, Dani, eu vou te falar que foi meu ano de maior aprendizado. Porque nas vacas magras, você literalmente começa a priorizar e ver o que de fato é importante. Ver de fato quem está contigo. Ver de fato aquilo que faz diferença para o seu negócio, dentro daquele propósito que você tem. Então, isso nos fez fazer um exercício e outra, né? A gente falou dos sócios. Na dor, você conhece o ser humano. Poxa, eu saí de 2024, que foi esse ano mais difícil, com muito mais respeito e muito mais confiança nos meus sócios. Então, não foi algo mirado, mas que foi um grande aprendizado. Sim. Cara, e o que você acha que nunca deveria ser feito, né, na sua história da Nefroclínicas? E como hoje, como empreendedor de sucesso, o que na sua opinião, nunca deve ser feito para um cara que quer empreender e quer seguir uma trajetória parecida com a sua, independente da grandeza? O cara quer empreender num consultório próprio, o cara quer empreender numa clínica própria, o cara quer montar uma sociedade, né, para prosperar, para crescer. Aonde que ele não pode errar? Falou, cara, aqui você não pode passar. Cara, eu vou te falar aqui algo que talvez para muitos sonhe como utópico, como inatingível, mas eu jamais abriria mão daquilo que hoje eu conheço como as minhas prioridades, que eram 4, acabaram virando 5. As 4 eram saúde, família, desenvolvimento pessoal e trabalho. E agora, quase um ano, Deus entrou muito forte na minha vida e Ele assumiu o topo. Mas a coisa mais importante é a ordem. Não perca a ordem. Deus, saúde, família, desenvolvimento pessoal e trabalho. Se você colocar o trabalho na frente de qualquer um desses outros, ele vai engolir a sua vida. Pô, Neto, mas isso não dá, eu preciso trabalhar, eu estou começando e tal. É óbvio que vão ter períodos que você vai ter que dar sprints, que você vai ter que trabalhar eventualmente mais do que você gostaria. Não estou querendo chegar aqui... Não é sobre trabalhar menos. Não é isso. Mas hoje, o Neto de 48 anos, que conseguiu nesses últimos 10 para 11 anos priorizar isso tudo... Cara, eu era diabético. Pois é, mas eu ia te perguntar, você sempre conseguiu fazer isso? Não. Aí eu vou te fazer uma outra pergunta. Você não acha que você chegou onde você chegou porque em algum momento você fez essa inversão de ordem? Eu não tenho dúvida. Mas eu não tenho dúvida a inversão certa. Eu te diria que eu já estava numa posição de prestígio. Estava ali, coordenador do Felício Roxo. Sim, que é um puta de uma referência também. Consultório particular... Sim, super bem posicionado. E, cara, eu era triste. Eu ficava pensando assim, até quando eu vou ter que viver essa vidinha que eu vivo hoje? Vou chegar ganhar tantos anos, eu vou estar essa grana. Dani, e tal. Eu já escutei muita gente falando a respeito de... Principalmente quem já chegou lá, né, numa independência financeira,
fala assim, não é sobre dinheiro. E hoje eu tenho convicção disso. Tá? A medicina já me deu muito mais do que eu imaginei. Mas muito mais, muito. Eu sou grato de uma forma, assim, gigante à medicina. Mas eu, por exemplo, não faria, sei lá, vamos pegar plástica. Plástica é uma especialidade que, naturalmente, tem um ganho maior do que a nefro. Natural. Sim. Eu não do faria. business, da especialidade. Eu não faria. Porque não é a minha. Eu não vou me sentir bem ali. Sim. Então, não é sobre isso. E eu acho que em qualquer lugar onde você milite, se você... E não adianta ser bom, tá? Muita gente acha assim, não, se eu for bom, eu tenho sucesso. Não, ser bom é obrigação. E a gente acabou fugindo um pouquinho, mas quando eu entendi que eu precisava ter outras valências, somado a eu ser bom, que isso ia me exponenciar, e me exponenciar não só como empreendedor, me exponenciar como pessoa. Para que eu mudei, que eu era o sujeito bem posicionado, que todo mundo olhava de fora e eventualmente falava assim, nossa, eu queria estar na posição dele, mas era ali um gordinho, barrigudinho, fraco do ponto de vista físico, fraco do ponto de vista mental, fraco do ponto de vista espiritual. Hoje eu sou um cara forte do ponto de vista físico, mental, espiritual e querendo crescer ainda mais. E quando eu estou assim, eu tendo a ser muito mais produtivo por unidade de tempo. Sim. O que eu gero hoje, onde eu estou, é muito maior. Tem alguma coisa a ver com maturidade? Claro. Tem, óbvio que tem. Vivência e tal. Então, eu acho que é um construto, mas se eu pudesse passar a cabeça que eu tenho para os meus filhos, eu passaria isso, entendeu? Deles jamais esquecerem dessa ordem, acreditando que é o trabalho de forma isolada que vai te levar onde você quer. Eu vou emendar minha penúltima pergunta aqui, que é o que você falaria para o neto de 30 anos atrás. É isso. Cara, você está hoje com 5, vou arredondar aqui para 50, vou levar você para 20, cabaço, menino, cheio de vontade, cheio de dúvida. Você ia ter um encontro de 1 hora, você ia gastar... Em 1 hora, o que você falaria para o neto de 20? Você tem 1 hora só. Não vou te dar 2, é 1. Cara, eu acho que alguns valores eu hipertrofiaria com ele, né? Você falou um deles, que é pé no chão, humildade, uma coisa que eu sou muito bom, eu sou muito disciplinado, eu sou o verdadeiro tropa de elite, você falar para fazer, é para fazer, eu vou fazer, amigo, não tem discussão. Eu deixaria claro para ele a importância desses princípios que norteiam hoje minha vida. E como que essa sequência me transformou em um neto muito melhor. E por que eu estou te falando isso, Dani? Porque eu conheço muita gente com 70, 80 anos que tem ainda comportamento de 15. Então, não é só tempo de vida que modula. E eu conheço, às vezes, meninos novos que já têm essa cabeça mais moldada. Então, não é exclusivamente por idade. Óbvio que a idade acaba sendo uma valia. Uhum. Acho que essas duas coisas eu bateria muito nessa tecla. E você sabe que eu gosto muito de dar aula, né? E eu costumo dizer para pessoas que estão ali nervosas antes de entrar no palco, eu chego e falo assim, cara, vai lá e se diverte. Se diverte, que é o que eu faço. Talvez eu falasse para esse neto ali, cara, vai lá e se diverte. Vai dar bom. Aqui, e para me fechar, Netão, papo bom pra caralho, o que você olha para a medicina nos próximos 5, 10 anos? E não só na nefrologia, na medicina num contexto geral. O que você acha que vai acontecer nesse mundão aí? Você já trouxe alguns indicativos, né? Por exemplo, o mercado está ficando, né, hipercompetitivo, você tem muito médico para a mesma especialidade. Isso vai modelar o mercado de uma outra forma. Tem aí, né, hoje você tem inteligência artificial, você tem tecnologia, você tem, cara, mudando muito rápido. O que você... Você que é um cara que está dentro da aula, está vivo num negócio pungente. Cara, o que você acha que foi lá 5 anos, 10 anos, o que você encontrou? Cara, primeiro, esse vetor que é a velocidade, ele é uma realidade. Se a pessoa que há muito pouco tempo atrás ela achava que o que ela formou, ela poderia levar ao longo da jornada, ela está muito enganada. O mundo está sendo reconstruído a todo momento. Então,
Para o profissional, essa busca constante por atualização, e aqui eu não estou falando só atualização médica, é atualização de modo geral, holística. Para o sistema, Dani, eu acho que ele vai mudar muito e não é pelo amor, eu acho que ele vai mudar pela dor. O sistema está pronto para explodir, a gente está com uma bolha, por quê? Porque ele não para de pé. O incentivo é sempre pró o gasto em cima do procedimento, em cima da medicação, em cima da... Sabe, é sempre o modelo fee for service. As fontes pagadoras, sejam elas públicas ou privadas, eu acho que cada vez mais elas vão envolver o pagamento por desfecho. Que é o seguinte, meu amigo, você vai passar em consulta comigo, ou com o João aqui do lado. Qual que é o resultado médio seu? E eu não quero saber se você faz a consulta em 10 minutos ou 1 hora. Se você tem tecnologia, se você não tem, se a sua consulta, se o seu consultório é azul ou vermelho. Exatamente. Qual que é o seu resultado? E o resultado, ele anda muito... Ele é amplo. Ele é amplo, mas eu acho que ele é metrificável, tá? E se eu for pegar essa tal medicina baseada em valor, que é o VBHC, a gente pode, de uma forma muito aritmética, traduzi-lo por... O que é valor em saúde? É pertinência vezes, abre parênteses, desfechos mais experiência, fecha parênteses, dividido por custo. Vamos lá. O que é pertinência? Não adianta eu fazer a melhor cirurgia do mundo se a pessoa não precisar. Perfeito. Ok? Ou seja, se não verdadeira. Se não tiver pertinência, o resultado de valor é zero. Tudo. É zero. Perfeito. Entre parênteses, eu tenho desfechos. O que é o desfecho? É aquela coisa que é óbvia para o paciente, para o cliente, do tipo morrer menos, do tipo hospitalizar menos. Acabar a dor. A dor eu vou puxar mais para o lado experiência, que são muito mais depende dele do que eventualmente daquilo que é do que uma coisa mais pragmática, que é mensurável. Morreu ou não morreu, não tem dúvida. Agora, a dor que você sente não necessariamente é a mesma que eu tenho. Mas na média a gente vai trabalhar. E a experiência, não só esses desfechos relatados pelos pacientes, mas também a experiência de você entrar num lugar, ser bem atendido, ser bonito, ser agradável, tudo mais, com o menor custo possível. Perfeito. Essa forma, inclusive, é perfeita. Essa forma. É isso que eu acho que a saúde vai buscar a todo tempo. Então, se você é um médico, afegão médico, que está ali reclamando... Isso é para todas as especialidades. Para todas. Se você está ali reclamando que a fonte pagadora te paga mal, se coloque nesse lugar. Como é que você faz com que ela queira te pagar melhor? Se você não entrar nisso de olhar de forma mais ampla, vai ficar uma reclamação que vai ecoar ali em volta de você mesmo. Tem um livro, Dani, que assim, foi muito bacana de eu ter lido nos últimos anos, que é um livro escrito por 2 Navy SEALs, chama Responsabilidade Extrema. Então, eles foram lá pegar Pois é, então você conhece bem, eles contam da vida deles ali no Iraque, o lugar mais perigoso possível. E o conceito da responsabilidade extrema, para mim, é o grande néctar do livro, que é o seguinte, meu amigo, se algo na tua vida está dando errado, a culpa não é do governo, não é do outro, da sua mulher, do seu chefe, do seu paciente. A culpa é tua. Na hora que a gente assume essa responsabilidade, você tem chance de mudá-la. Aqui, agora me vem uma outra pergunta aqui, que senão a gente vai ficar aqui 2 horas. Num contexto geral, a medicina privada, o canal de aquisição dela são os canais de aquisição que hoje são mais hypados, né? Você vai ter Instagram, você vai ter dinâmica de comunicação, você vai ter Google. Cara, como que a nefroclínica se coloca para ser encontrada pelo cliente, pelo paciente? Qual é o canal de aquisição da nefro? Cara, a gente tem vários canais, né? Mas eu te diria... O que funciona melhor para vocês? A gente tem... Hoje, como a gente trabalha com ecossistema, eu tenho, por exemplo, o serviço que é prestado em hospitais. Ali eu já tenho um canal. Você chama de parceria? Parceria.
é uma parceria, mas no fundo, perceba que não é uma coisa comercial. Porque Sim, eu sim. quero cuidar, óbvio que entra o comercial também, Claro. mas eu quero cuidar da jornada do Perfeito, cliente. perfeito. Então, se ele está dentro do meu consultório e ele complica, eu quero mandar ele para um hospital onde o meu time esteja lá, que consiga conversar comigo. Por quê? Porque meu tempo de internação vai reduzir. Perfeito. Porque É mais sobre solução, perfeito. Mas dali vão vir clientes. Perfeito, perfeito. Outra é ter os melhores. Se eu tenho os melhores médicos comigo, Você tem um desfecho até melhor, pelo seguinte, a indicação é melhor. Quando eu tenho, em medicina tem muito disso, né? Se você, Deus me livre, descobre, uma pessoa descobre que tem um problema renal, sua creatinina está estourada, e ele descobre que aquilo ali pode ser que ele precise fazer diálise. Ele vai querer procurar, não um nefrologista, que às vezes ele nem sabia que era esse nome. Ele vai querer procurar o nefrologista ou pelo menos alguém de confiança. Ou o melhor que ele possa. Então, essa indicação, que inclusive pode ser maximizada, tem técnica para fazer esse marketing de indicação, isso também é outro canal. Então, a gente tem hoje, eu não tenho só um monte de nefrologista. A gente tem um ecossistema, uma rede. E uma rede onde a pessoa, para trabalhar ali, ela tem que trabalhar de acordo com os nossos valores, com aquilo que a gente acredita. Então, eu acabo, de uma certa maneira, levando para lá. E, obviamente, aqueles canais que são hypados, vamos dizer assim, desde o Google, o próprio Instagram. Mas hoje, na nefrologia, eu te diria que eles são muito mais, pelo menos no meu cenário, tá? Validadores, né? Aquela coisa de omnicanalidade, do que captadores propriamente ditos. Tá? Talvez isso seja uma característica da nefrologia. Da especialidade. Da especialidade. Sim. Mas eu não deixo de achar que eu possa estar trabalhando mal e que eu possa melhorar ainda mais esses canais. Sim. Eu falo, você é um cara que adora números, eu também não sou diferente, né? Eu quero o tempo inteiro ter números, não porque aquilo ali vai ser uma verdade, mas aquilo ali vai me apresentar, escancarar oportunidades e me mostra, eventualmente, os meus erros. Né? Então, acho que esses canais aí são os nossos principais. Cara, bom demais. Queria te agradecer mais uma vez. Junto, Dani. Prazer, bom pra caralho. Você sabe que, bom demais, já te falei isso, não foi uma ou duas vezes, mas você é um cara super importante na minha formação como gestor. Eu não tenho, até hoje, nenhuma formação clássica, mas, indubitavelmente, aquele curso que eu fiz com você... Primeirão. E, eu vou te falar, a oportunidade que eu tive de hoje chamá-lo de amigo e saber que eu posso pegar o telefone qualquer hora e falar... Trocar uma figurinha. Isso, realmente, transformou minha vida no cenário do empreendedorismo. E algo que é engraçado, né, Dani? Eu sempre fui um cara muito estudioso. Todo problema que eu tinha, o que eu ia fazer? Eu ia estudar. O empreendedorismo me ensinou uma coisa, que é, cara, pode ser que alguém que trabalha com isso, se tem um caminho, eu vou ganhar tempo. E tempo é uma moeda muito valorosa. Então, hoje, na própria nefrologia, às vezes tem alguém que tem hábito de ver uma doença rara, que eu vi, às vezes nenhuma na vida. Qual o problema de eu pegar o telefone e falar assim, amigo... Cara, estou com isso aqui, um ano. Me ajuda. E uma ligação. Me ajuda. Então, isso foi uma coisa que o empreendedorismo me trouxe. Eu era soberbo. Vou aprender. Eu vou me virar, eu sou capaz. Eu vou levar no MOOC. Né? Então, eu realmente, eu tenho não só gritado aos olhos, talvez, essa humildade, mas eu tenho tentado praticá-la em todos os cenários. E é engraçado, né? Porque é algo que você tem retorno. Por exemplo, acabei de falar isso, né? Puta, retorno de tempo. Você tá louco, Zé. Você tá louco. Isso é muito valioso, cara. Nossa, então esse ecossistema, né? Você sabe que nesse negócio de mentoria, né, cara, que é um braço de serviço lá da DR, muita gente, o cara, quando ele tá ali naquele vai, não vai, faz sentido para mim, não faz. Muitas vezes vem para a mesa a seguinte pergunta, o cara me pergunta assim no confronto, mas por que você acha que vale a pena para mim? Me joga essa pergunta no meu colo. E naturalmente o cara acha que eu vou falar assim, não, porque nós somos foda, porque nós sabemos pra caralho, porque... E, cara, e não é isso. E eu falo, cara, você entra num programa desse, o maior valor de um programa desse
não está no conhecimento que eu vou te passar, ou da minha experiência que eu vou te trazer, não é sobre isso. Porque, cara, isso aí você vai conseguir. Se não for aqui com a gente, vai ser com outro cara, vai ser lendo, vai ser vendo, pesquisando. Se você for um cara curioso, mesmo que no erro, né, na tentativa e erro, você vai descobrir. O maior valor que tem um programa desse é o tempo. Isso aí. Porque muitas vezes, cara, um insight aqui, uma dica, uma coisa que eu já vivi que você não precisa viver, te salva 1, 2, 3, 4 anos. Eu falo isso muito, por exemplo, lá atrás, para a gente fechar aqui, no primeiro... Quando eu tive um problema com a minha primeira empresa, que foi a Save, que nós quebramos, eu lembro como se fosse hoje. É óbvio que hoje, eu olhando em retrospectiva para trás, fica fácil eu falar, porra, foi isso. O passarinho era azul e não era vermelho. Porra, aí é fácil. Mas lá atrás... eu sei hoje com muita humildade que, cara, as dificuldades que nós enfrentamos foi porque em algum momento a gente começou a confundir teimosia com resiliência. Fácil de entender. A linha é tênue. Gente, cara, não, vambora, vai dar certo, eu vou fazer. Não, esse mês foi ruim, mas mês que vem vai ser melhor, vambora. E foi ruim de novo. Não, mas vai melhorar, e vambora, vamos fazer, sai pra rua, bota a mochila. Cara, e ali, em algum momento, eu já estava sendo teimoso e não estava sendo mais resiliente. E eu demorei a ver isso. E se eu tivesse um cara que lá atrás falasse, opa, para, aqui é a hora. Eu teria minimizado as minhas penas. Então, eu vejo que isso tem muito valor e é no tempo, não é na grana. E você vê, né, assim, dando louros a quem merece. Quando o Daniel... lá no fim de 2023, começou a sinalizar, olha, precisamos colocar o pé no freio, e na nossa cabeça, assim, não, temos que acelerar. Cara, ele conseguiu provar com números que se a gente continuasse daquele jeito, a gente ia pro buraco. E rápido. Rápido. E eu vou te falar que é muito fácil cair nessa cilada. Demais. Né? Essa é uma cilada super comum. É, uma cegueira coletiva, né? No contexto geral, o cara que é empreendedor, ele tem meio que a natureza do otimismo. Sim. Ele tem pouco de flerta com a loucura, né? Vamos fazer, vamos embora, vamos acontecer. Vai dar. Cara, tem um amigo meu que participou disso, ele tem uma frase que ele é um cara, hoje ele é um cara, ele era auditor de empresa e tal, ele falou assim, deixa eu contar uma coisa para vocês. A empresa, num contexto geral, ela não quebra por despesa. E muito menos por custo. Todas as empresas, num contexto geral, elas quebram por receita. Aí você fala assim, porra, super contraintuitivo, né? E ele fala, por quê? Porque custo você controla, despesa você controla, mas o empreendedor quebra no otimismo da receita. Então você tem um mês ruim, aí você fala, não, no mês que vem vai ser melhor. E você não reduz, você não enxuga, você não faz isso que você está trazendo aqui. Vambora! Aí mês que vem foi ruim de novo. Não, mas vai ser melhor, vai acontecer. E 1, e 2, e 3. Só que uma empresa do tamanho da Nefloclínicas mesmo, meu amigo, um mesinho ruim é 300 mil. 2 ruim, em 3 já virou 1 milhão. É isso aí. E na hora que você vê a bola é de 5 já é difícil sair. Então, assim, o otimismo da receita, ele te leva para a teimosia. Isso é uma doideira, cara. E Dani, se a gente não tem processos... para cuidar disso... É zebra. E é um... Eu falo que Deus acaba sendo muito bom, né? Porque quando você é muito pequeno, às vezes erros processuais grotescos te levam a perda desse tamanho. Se você não ajusta isso com o tempo, o buraco é isso. Você tá falando, a hora que você assusta, você fala, cara, foi embora. Como assim? É aquela de, tipo assim, se a gente continuar assim por 5 meses, a gente quebra. Cara, eu lembro do dia que o meu sócio chegou pra mim e falou assim, cara, nós não conseguimos pagar a guia de imposto, lá atrás. E eu lembro que eu tratei aquilo tipo assim, beleza. Pagamos depois. Dali pra gente quebrar foi não foi do dia pra noite, mas assim, ali foi rápido. Muito doido isso. Netão, obrigadão mais uma vez, estamos juntos. Prazer. Conte comigo. Pessoal, estamos com mais um talk show gravado, né? Se você gostou desse conteúdo, não deixa de compartilhar. Se você quer conhecer um pouquinho mais do nosso conteúdo, não deixa de seguir a DR360 Educação, que a gente tem com muito carinho, né? Trago cada vez conteúdos mais legais para vocês aí. Valeu, tchau, tchau.